tudo bem? Meu nome é Sun e no vídeo de hoje eu vou apresentar mais uma criatura da mitologia chinesa que é o Baize. O Baize é uma criatura que, assim, o grande diferencial dela é que o Baize possui muito conhecimento sobre todas as coisas do mundo, né? Então tem muito conhecimento sobre o presente, o passado e consegue ver o futuro também. Então, assim, esse é o grande foco dele, é o grande conhecedor de todas as coisas do mundo. E em especial sobre o mundo dos demônios, né? Então é uma criatura mitológica que sabe tudo sobre o universo dos demônios, sabe todos os nomes dos tipos dos demônios, a aparência, o poder, como é que você faz para evitar, como é que você faz para derrotar, ele sabe de tudo. Tá? E é uma criatura que se comunica por telepatia com os seres humanos, que consegue falar a língua humana, sabe ler o coração das pessoas, né? Então existe a possibilidade de ter um intercâmbio aí, uma comunicação entre Baize e a humanidade. O ponto é que o Baize é uma criatura super reservada, então assim, tem hábitos solitários, não gosta de ficar visitando o mundo humano, é muito de ficar no dele, né? Mas quando ele encontra um governante justo e sábio, ele se manifesta para esse governante e oferece a sua ajuda para conduzir o seu reinado e trazer prosperidade para a sua população, tá? Mas assim, qual que é a aparência então do Baize? O Baize, ele tem um corpo que lembra um boi ou um leão, mas o grande ponto é que ele é inteiramente branco. Tanto que o nome dele, Baize, Bai significa branco, né? Então assim, esse é uma grande marca dele. O seu corpo inteiro é branco como a neve. Ele possui 2 chifres, tá? E esses chifres, eles também são um pouco diferentes, porque já não é bem aquele chifre de dragão, né? Aquele chifre de veado. É um chifre que lembra muito mais os chifres de carneiro. Sabe aqueles chifres que são mais grossos, retorcidos, que dão uma volta aqui? Então, o Baize tem esse tipo de chifre, tá? Mas aí de resto não tem muito mistério. Às vezes ele é retratado como tendo asas também, mas isso aí não é bem um padrão, tá? O padrão é mais essa brancura do corpo dele e também esse chifre mais característico. A asa aparece às vezes sim, às vezes não, tá? Então não é bem um padrão. Aí, uma história, então, de como que ele aparece nas lendas, né? Na verdade, para contar a história da aparição dele mais famosa nas lendas da mitologia chinesa. E essa lenda tem a ver com o Imperador Amarelo, né? O famoso Imperador Amarelo, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre ele. Mas, basicamente, o Imperador Amarelo é um governante, um imperador mítico que teria existido na China muito tempo atrás. Coisa tipo 2600 antes de Cristo teria vivido esse tal de Imperador Amarelo. As histórias sobre ele são muito carregadas de fantasia, né, de elementos mitológicos. Então, assim, aquela coisa, será que aconteceu? Será que não aconteceu? Será que ele existiu de verdade? Não sei. Então, assim, a gente tem a gente tem registros sobre ele, mas são registros que têm uma narrativa muito bíblica quase, muito fantástica, né? Então, a gente lê com reservas, lê pensando que, olha, tem um pé na mitologia, né, nesse registro histórico. Mas fato é, trata-se de um imperador mítico que teria vivido lá em 2600 a.C. e que era um líder tribal, né? A China antigamente, nesse tempo tão primitivo, tinha tribos, não tinha uma sociedade organizada, um império, né? Não, eram tribos que guerreavam entre si. E o Imperador Amarelo era um líder tribal que se destacou pelos seus feitos, pela unificação que conseguiu trazer aquela sociedade primitiva da China, né? Então, nessa época, havia muitas guerras, muitos conflitos entre as tribos, então o Imperador Amarelo ia lá lutar e guerrear no meio dessas lutas, dessas guerras, né? Vencidas as guerras, aí apareceu uma outra ameaça
a raça humana. No caso, né, que seriam as investidas de demônios, espíritos malignos. Porque lembra, eu falo de um tempo bastante mítico, né? Uma época em que deuses e criaturas mitológicas andariam sobre a Terra. Né? Então, nessa época, os demônios resolveram se voltar, né? Lutar contra os humanos para trazer e espalhar o caos, que é isso que os demônios gostam, né? Então, o Imperador Amarelo estava lá lutando contra os demônios. E aí, no meio dessa guerra, dessa luta, ele estava marchando em direção ao Mar do Leste e no caminho apareceu Baizi. Baizi se manifestou para ele, apesar de toda essa sua natureza reservada, mas né, de evitar contatos com humanos, ele se manifestou para o Imperador Amarelo porque o considerou um governante justo e sábio o suficiente para essa comunicação, para esse contato. E ofereceu a sua ajuda ao Imperador, né? Imperador Amarelo, o que você precisa de minha ajuda para a sua luta, para a sua guerra contra os demônios? O Imperador Amarelo então falou, olha, eu preciso que você me conte tudo que você sabe, porque eles estão em vantagem, eles têm poderes sobrenaturais, têm poderes mágicos, nós humanos, nós não temos, né? Ou temos alguma coisa super limitada. Então assim, me fale o máximo que você puder sobre esses nossos inimigos demônios, que aí a gente consegue ter a vantagem através da informação, né? Então o Baizi falou tudo. Revelou tudo, porque ele é o grande conhecedor de todas as coisas, né? Passado, presente e futuro é com ele sabe de tudo. Então, ele já começou falando, olha, existem 11.520 tipos de demônio no mundo. Deu esse número exato, né? 11.520 tipos de demônio e espíritos malignos no mundo. Deu todos os nomes para o Imperador Amarelo, o nome de cada um deles, deu a aparência, descreveu direitinho como eles são, falou qual era o poder de cada um e falou como é que você faz para derrotar cada um deles. Então assim, o Baizi dedurou geral, assim, não passou tudo que sabia. Aí pronto, né? Você fala o nome do demônio, você sabe como é que você faz para derrotar. Os humanos conseguiram começar a virar o jogo, porque informação é poder. Você saber qual que é o ponto fraco do seu inimigo é muito legal, né? Então aí sim, a humanidade conseguiu começar a virar o jogo na luta contra os demônios. E aí por conta disso, o Baizi então, ele ficou na história como um grande amigo da humanidade, né? Então passou a ser reverenciado como tal, como um grande benfeitor da humanidade, ao mesmo tempo em que é o grande guardião, protetor da humanidade contra demônios. Então ficou muito forte isso. Baizi é a grande referência na luta contra os demônios. Quando os humanos precisarem lutar contra demônios, Baizi é o grande protetor, tá? Então ficou essa tradição. E com as informações que Baizi deu a ele, o Imperador Amarelo ordenou aos seus servos que redigissem um livro, que é para registrar mesmo, deixar por escrito todas as informações que o Baizi passou para eles. E aí, esse registro, esse compêndio, passou a ser chamado de O Livro de Baizi. Virou um livro mesmo, né? Com imagens, com desenhos, retratando como que era cada uma dessas criaturas, né? Infelizmente, o livro de Baizi acabou se perdendo na história, né? O livro de Baizi se chama Baizi-Tu, né? Ele acabou se perdendo na história, então hoje realmente não temos nenhum exemplar de nada do Baizi-Tu, mas é um livro que realmente teria existido porque outros livros que nós conseguimos preservar hoje fazem referência a ele, tá? E informações que aparecem no Baizi-Tu são reproduzidos, né, em outros livros, como o Clássico das Montanhas e Mares, que é um livro que é uma grande referência da mitologia chinesa, né? Então aparece coisas do Baizi-Tu lá no livro O Clássico de Montanhas e Mares, tá? Então é basicamente isso. Muito obrigada. Tchau!